Continuo com você agora o quarto bloco sobre o verbo aplicado ao texto voltado para concursos públicos. Revise os vídeos anteriores, não se esqueça de fazer isso. Também não se esqueça de que a sua aprovação depende diretamente de constantes revisões. Veja que a língua portuguesa ela não é difícil. O problema da língua portuguesa é a quantidade de detalhes. Como é que eu vou me lembrar desse detalhe na hora da prova? Repetindo. Então, a única possibilidade que você tem é revisar. O vídeo está disponível para você, pode play de novo. Falei para você sobre a desinência modo temporal. A desinência modo temporal, eu disse para você que indica o tempo e indica o modo do verbo. Ou seja, se nós estamos no pretérito imperfeito do indicativo, no pretérito imperfeito do subjuntivo, se estamos no pretérito mais que perfeito, aparece o irá. Então não se esqueça de quando eu falo de desinência, eu estou falando de marca registrada. Uma marca registrada que diz o tempo e o modo é a desinência modo temporal. Mas o verbo, eu quero que você tenha um primeiro contato aqui com isso, também possui uma outra desinência, que é a desinência número pessoal. A desinência número pessoal, pense comigo, ela indica a pessoa. A pessoa qual é? A primeira pessoa, a segunda pessoa ou a terceira pessoa. O que é número na língua portuguesa? Singular e plural, é como gênero, faz masculino e feminino. Então, quando eu falo de número, eu estou falando de número singular e de número plural. Então, o que a desinência número pessoal faz? Ela indica a pessoa, primeira, segunda ou terceira, do singular ou do plural, deste número. Por isso, é chamada aí de desinência número pessoal. A desinência número pessoal, se ela diz para você qual é a pessoa, ela diz para você quem é o sujeito. Só com a conjugação do verbo? Só com a conjugação do verbo. Geralmente, eu quero que você dê uma olhada aí para a coluna azul, que está escrito DNP. DNP é a desinência número pessoal. Na maioria dos tempos verbais, a desinência número pessoal é essa, ó. Nada na pessoa eu, um S na pessoa tu, nada na pessoa ele, o mos na pessoa nós, na pessoa vós o IS ou o DES e na pessoa eles aparece um M. E aqui eu não vou ficar chamando de primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular. Você não fala assim, você fala eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então simplifica a sua vida. Eu estou aqui para facilitar a sua vida. Se o professor dificulta a sua vida, então não há muito por que ele estar ali, né? O professor ele tem que ser um facilitador antes de qualquer coisa. Então, por isso que eu tento usar sempre uma linguagem que você alcance, de fácil entendimento, informal, porque é a linguagem que você usa no seu dia a dia. Da mesma forma, você tem que fazer quando você estuda. Você tem um conteúdo culto, com uma linguagem rebuscada, um livro que não te ajuda a entender, ele não serve para o seu estudo de concurso, porque ele tem que ser um livro objetivo. É a mesma coisa você lidando com a matéria, fazendo seus resumos. Por que você vai escrever palavras rebuscadas naquele resumo? Não há necessidade, você está naquele momento para o entendimento. Então, a mesma coisa aqui, eu não vou chamar de primeira pessoa do singular, vou chamar de pessoa eu, ok? Também não vou chamar de segunda pessoa do plural, vou chamar de pessoa vós. Se o enunciado trouxer para você a segunda pessoa do plural, eu puxo uma seta e escrevo vós. Acabou. Resolva com eu, tu, ele, nós, vós, eles e simplifique o seu momento aqui. Aí ele diz aí, ó, eu estou diante de um quadro que diz desinência número pessoal, são essas: nada, S, nada, mos, is ou des e M. Sabendo você que geralmente é o IS que aparece no vós. O DES aparece menos, em menos tempos verbais e em menos momentos. Também comentei com você sobre o pretérito perfeito do indicativo. Eu disse que o pretérito perfeito, na pessoa tu, ele vai ter o STE. Vou botar aqui para você lembrar. E também diz que na pessoa vós aparece o STES. São marcas registradas que dizem para você quem é o sujeito, tu ou vós. Então, se são marcas registradas de sujeito, são marcas registradas de pessoa. Então, são desinências número pessoais. Mas eu não vou deixar esse STE e esse STS aqui, porque eles são marcas apenas do pretérito perfeito e nós já comentamos. Eu quero comentar justamente as desinências número pessoais que fazem parte do padrão.
Então, geralmente a pessoa eu não tem desinência número pessoal. A pessoa tu, um S. É a tendência da pessoa tu. Eu estudo, tu estudas. Eu estudarei, tu estudarás. Eu estudaria, tu estudarias. Eu estudasse, tu estudasses. Eu estudava, tu estudavas. Quando eu estudar, quando tu estudares. Pessoa tu tem S. Então eu preciso do sujeito escrito para saber que ele é sujeito? Não, eu já tenho S na conjugação do verbo. Então só pode ser o sujeito tu. É a mesma coisa que acontece aqui, exemplo 1, exemplo 2. Olha lá, verbo fazer. Eu fazia, tu fazias. Veja, gente, que aqui, ó, no fazia, ó, não aparece desinência. Já o S, ó, na pessoa tu, no ele não botamos nada, no nós botamos o mos, no vós botamos o IS e no eles botamos o M. Nada, S, nada, Moisés, M. As desinências, número, pessoais. Estão vendo aqui, ó, isso é o pretérito imperfeito do indicativo. Olha o ia aqui, ó. O ia é a desinência modo temporal. Então, se eu pegar aqui esse fazíamos, ó, o ia é a desinência modo temporal. Ela diz para mim qual o tempo verbal. E o mos? O mos, ele é a desinência número pessoal. Ele diz para você quem é o sujeito, nós. A pessoa tua, ela sempre tem mos. Não importa o tempo verbal que você conjugue. Presente do indicativo do verbo estudar, nós estudamos. Pretérito perfeito, nós estudamos ontem, também estudamos. Pretérito imperfeito do indicativo com vá, nós estudávamos. Futuro do pretérito com iria, nós estudaríamos. Futuro do presente com amanhã, amanhã nós estudaremos. Futuro do subjuntivo com R, quando nós estudarmos. Tatiana, eu quero conjugar nessa velocidade que você conjuga. É só repetir. A minha vida para chegar aqui foi muita repetição. Se você fizer a mesma coisa, vai saber a mesma coisa que eu sei. Ou mais, né? Porque já dizia Aristóteles que o discípulo supera o mestre. Então, repita mais vezes. Exemplo 2 está aí no presente do subjuntivo. Eu ame, tu ames, ele ames. Tá vendo isso aí, ó? Nós amemos, olha o Mois. Vós ameis e eles amem. Nada, S, nada, Moisés, M. Que são as desinências número pessoais. É o padrão. Na maioria dos tempos verbais é exatamente isso que acontece. Então essas desinências dizem pra mim que é o sujeito. Eu vejo as pessoas confundindo muito tu com vós, mas o tu tem S, o vós tem IS. Não é a mesma coisa. Passando aí, falando sobre o futuro do presente. O presente acontece quando? Agora. Se o presente é agora, o futuro do presente só pode ser depois de agora. Logo, o futuro do presente é daqui a um segundo. O futuro do presente é semana que vem. O futuro do presente é o próximo século. O futuro do presente é amanhã. O futuro do presente é tudo que acontece deste momento presente para frente. O nome do tempo verbal já diz tudo que ele é. Então, você quer conjugar o futuro do presente? Eu gosto de um apoio, que é o amanhã. Por que eu quero que você use o amanhã? Porque o amanhã é uma palavra só. Se você usar semana que vem, até você terminar de falar isso, já prova. Porque existe tempo para você acabar. Então é melhor você usar amanhã, que é uma palavra só. Mais fácil. Aí você vai perceber, conjugando o futuro do presente, não vejo mistério nesse tempo verbal. Geralmente as pessoas não erram a partir do momento que ela conhece essa informação sobre o amanhã. Amanhã eu estudarei. Tu estudarás. Ele estudará. Nós estudaremos. Vós estudareis. Eles estudarão. Então perceba que varia aí de iré para ará, ó. Eu estudarei, tu estudarás. Estudará, estudaremos, estudareis, estudarão. Tá achando estudarão? Não vai ser com acento agudo. Vai ser com tio. Mas de qualquer forma existe um negócio ali em cima do A para te ajudar. Se eu tirar o acento do A, o que acontece com esse irá? Sai do futuro do presente e vira pretérito mais que perfeito. Não se esqueça disso. Estamos num momento péssimo em que as pessoas estão criando péssimo hábito de acentuar as palavras. Então, com acento ou sem acento, você lê a mesma coisa. Cuidado com isso. A presença do acento faz, por exemplo, você sair de um tempo verbal remoto para um futuro. Olha a diferença que faz. Futuro do presente, então, conjugando com amanhã, como eu falei para você. Verbo estudar, amanhã eu estudarei. Verbo fazer, amanhã eu farei. Verbo sorrir, amanhã eu sorrirei. E aí está o futuro do presente.
Futuro do pretérito. O futuro do pretérito tem a desinência. Eu faria, aconteceria, esqueceríamos, estudaria. É o futuro do pretérito. Ele tem a desinência. O que você tem que saber sobre ele? Primeiro, ele se chama futuro do pretérito, lembrando que pretérito significa passado, porque ele é o futuro do passado, não é o futuro do presente. O futuro do presente é depois do agora, o futuro do passado é depois do ontem. Essa é a diferença. Quando eu uso o futuro do presente, eu digo amanhã eu estudarei. Amanhã em relação a hoje, em relação ao presente. Quando eu uso o futuro do pretérito, eu digo para você que em 1995 eu planejei que faria certa coisa mais à frente. Eu planejei no passado que eu faria alguma coisa para o futuro deste passado. Isso já passou. Eu estou usando o futuro do pretérito. Então, primeiro, o tempo verbal futuro do pretérito tem esse nome justamente porque ele nasce para ser o futuro do passado e não o futuro do presente. E o nome do verbo é lindo, é totalmente perfeito para a ideia dele aqui, para o que ele serve no contexto. Ele serve só para isso? Não. Ele não serve só para ser futuro do passado, mas é um primeiro momento, tudo bem? Aí eu tenho a frase aí, há 3 meses, cuidado com isso. Está vendo esse há 3 meses? Ele situa você no tempo. Ele acabou de projetar o leitor para o passado. Há 3 meses, aí você, já não estou mais agora, eu me desloquei para o passado. Josney prometeu, olha só que ele prometeu no passado, mas ele prometeu que daria um presente a Sirlene no mês seguinte. Então ele prometeu no passado uma vez só, pretérito perfeito. Ele prometeu há 3 meses que daria um presente para ela no mês seguinte. Supondo que o mês aqui em que nós estejamos seja abril, tá? Então, o hoje, vou botar aqui, o hoje é abril. Um mês atrás, março. 2 meses atrás, fevereiro. 3 meses atrás, janeiro. Então, eu transportei você aqui para janeiro, ok? Há 3 meses, e pelo amor de Deus, cuidado, hein? Há 3 meses, usando o verbo haver aqui, olha, só pode ser atrás. Você não diz numa frase há 3 meses atrás, como as pessoas falam no dia a dia, está errado. Se uma coisa aconteceu há 3 meses, você só pode usar o verbo haver. Tem que ser com H, tem que ter um acento, e se foi há 3 meses, só pode ser atrás. Então você não pode dizer, há 3 meses atrás isso aconteceu. É uma redundância chamada pleonasmo vicioso que é condenada. É a mesma que acontece com subir para cima e descer para baixo. Isso cai em prova. Então, ou você diz há 3 meses, se referindo ao passado, usando o verbo haver, ou você diz 3 meses atrás isso aconteceu. Você não usa o a e o atrás na mesma frase, hein? Pare com isso agora. Então veja, há 3 meses, ou seja, janeiro, Josney prometeu, afinal de contas, há 3 meses é passado, então ele tem que ter prometido no passado, aqui pretérito. Ele prometeu que daria um presente a Sirlene no mês seguinte. É o mês seguinte a hoje? Abril? Não. É o mês seguinte a quem? Janeiro. Ele prometeu em janeiro que daria um presente no mês seguinte a janeiro. Então, que mês seguinte é esse? Fevereiro. Fevereiro é o futuro do hoje, lembrando que hoje é abril. Fevereiro é o futuro de janeiro, ou seja, ele é o futuro do passado. Ele é o futuro de 3 meses atrás, ele não é o futuro do agora. Por isso que ele está sendo usado aqui, o futuro do pretérito. Ele está sendo utilizado justamente para indicar aquilo que ele nasceu para ser. Por isso que ele tem esse nome, para ser o futuro de 3 meses atrás e não para ser o futuro do agora. Está aí, ó, no mês seguinte, é justamente o futuro do passado, o futuro de 3 meses atrás. Por isso foi aplicado lindamente o futuro do pretérito. O futuro do pretérito também pode ser utilizado como futuro condicional. O que é um futuro condicional? Primeiro eu preciso que você entenda a ideia de condição.
A ideia de condição é uma semântica que se repete na língua portuguesa, em semântica de conjunções, na oração condicional, em preposições que iniciam a semântica condicional, na adjunta adverbial de condição e no futuro condicional. Então existem palavras em relação à semântica da língua portuguesa que elas vão se repetindo. Se você entende o que é condição no adjunto adverbial, você vai entender o que é condição na oração. Se você entende na oração, vai ter que entender no futuro do pretérito, porque uma coisa leva a outra. Chega um momento que o seu estudo atinge uma maturação X, que você já sabe, já sei do que se trata, porque aquilo já começa a se repetir muitas vezes. É o que acontece com a ideia de condição. O que é uma ideia de condição? É uma ideia de dependência. Uma coisa só acontece se outra acontecer. Ela depende da outra para acontecer. Você diz para mim, Tatiana, você pode me fazer um favor? Eu falo, claro, contanto que você lave a louça para mim. Então veja, esse favor pode acontecer, mas ele depende de que você lave a louça. Ele está condicionado a uma outra ação para se tornar fato. Isso é a ideia de condição. É como se eu dissesse para você, claro que eu posso fazer um favor, com uma condição, lave a louça. Então essa é a ideia de condição, ela depende necessariamente de um outro fato para acontecer. Então aí eu tenho, se você me tratasse bem, olha o se, esse se reforça a sua vida aqui, ó. Se você me tratasse bem, caso você me tratasse bem, ideia de condição, eu faria o mesmo com você. Mas eu estou fazendo não. Eu trato você bem nessa frase? Não. Você me trata bem nessa frase? Não. Aqui todo mundo se trata mal, um horror. Eu estou numa ideia hipotética. Tanto é que eu estou usando esse verbo com SSE, olha lá. É o pretérito imperfeito do subjuntivo. O pretérito imperfeito do subjuntivo, como está no modo subjuntivo, ele confere ao contexto uma ideia hipotética. Ele traduz essa ideia hipotética para você. Se você me tratasse bem, que é uma coisa que não está acontecendo, uma outra coisa aconteceria. Só que essa coisa só acontece se você me trata bem primeiro. Então ela está condicionada a você me tratar bem antes. Por isso que eu estou usando esse faria aí com a desinenciaria no futuro do pretérito, porque ele está condicionado a você me tratar bem primeiro. Aí eu tenho o futuro do pretérito como futuro condicional. Ele também é chamado assim, mas cuidado. Ele é chamado de futuro condicional sempre? Não, só quando ele expressa essa ideia. Quando ele é aplicado como futuro do pretérito de fato? Quando ele é futuro de um passado e não futuro do agora. Mas ele também pode ser aplicado como uma ideia condicional, dependendo de uma outra ação para acontecer. Que é o caso. Peraí. Você disse para mim, Tatiana, que o futuro do pretérito faz parte do modo indicativo. E se ele faz parte do modo indicativo, ele dá a ideia de fato. E nesta frase, se você me tratasse bem, eu faria tal coisa, eu estou numa ideia hipotética. Verdade. O futuro do pretérito é o tempo verbal do modo indicativo que serve para estar inserido numa ideia hipotética. Mas veja, na verdade mesmo, se você parar para pensar, não é ele que é a hipótese nessa frase. A hipótese está no tratácio. Se você me tratasse bem, essa é a hipótese que eu estou levantando. Se você me tratasse bem, eu faria. Então o que acontece com esse verbo aqui, faria, no futuro do pretérito? Coitado. Ele está vagando na superfície hipotética, louco para se tornar um fato. Mas ele só vai se tornar fato se outra coisa acontecer. Então esse fato seria possível? Sim. Só que é um fato atrelado a uma condição. Ele depende de uma outra coisa para acontecer. Por isso que o futuro do pretérito, mesmo com ideia condicional, faz parte do modo indicativo. Porque, na verdade, ele está associado a uma ideia hipotética que está no outro verbo. Quando essa ideia hipotética se satisfaz, ele também se torna verdade. É a mesma coisa que acontece ali. Supondo que você passe a me tratar bem, o que vai acontecer comigo? Eu vou tratar você bem. Então, isso vai se tornar fato junto. Então, ele é fato, contanto que outra coisa aconteça. Aí ele passa a ser um fato. Muito lindo, né? É o tempo verbal que eu mais gosto. Enfim, relação de dependência foi exatamente o que eu disse para você. Quando se fala de condição, né? A gente fala de dependência. Existem várias provas no concurso, várias questões que falam sobre isso.
Existe no contexto uma relação de dependência, ou existe a dependência de uma condição, ou existe uma condição. Eu estou falando desse mesmo contexto. Cuidado com essas palavras aí, elas não estão à toa no contexto, não. Então, relação de dependência, aí só para ilustrar, determina para você uma ideia de condição, algo que está condicionado a uma outra coisa. O futuro do pretérito também pode indicar uma ideia de educação, de polidez. Eu digo para você, eu gostaria de um copo de água. Teria como você me arrumar? Seria possível fazer isso? Eu gostaria de saber onde fica o toalete. Você pode me informar? Por que a gente fala assim? A gente fala assim para ser educadinho. Você não costuma falar assim com quem você tem muita intimidade. Geralmente você fala assim com quem você tem um certo afastamento. Você poderia me dar uma informação? Eu gostaria de saber em qual piso fica a loja X. Você fala isso, né, com alguém que está te informando justamente para mostrar para a pessoa que você é educado. Então, cuidado. Neste contexto aí, quando eu digo eu gostaria de um copo de água, eu realmente quero esse copo de água. Eu poderia dizer, eu quero um copo de água, dê-me agora. Eu falo isso. Não vou ser educado. Aí, em vez de dizer isso, eu digo, eu gostaria de um copo de água. Você vai pegar do mesmo jeito, só que eu estou sendo mais educado. Então, eu tenho aqui uma ideia de fato. Sem dúvida, porque eu de fato quero esse copo de água. Cuidado. E indica afastamento, que foi uma coisa que eu disse pra você ainda há pouco. Porque você geralmente não fala assim com quem você tem proximidade. Você fala com quem você tem um certo afastamento. Caiu numa prova de concurso, eu realmente não me recordo agora qual foi a banca, nem o ano, mas caiu num concurso assim. Pode-se afirmar que o futuro do pretérito em você poderia me dar uma informação indica no contexto, aí vem o gabarito, o afastamento do enunciador em relação ao enunciatário. Gente, afastamento do enunciador com o enunciatário, o que é isso? O enunciador é o cara que fala, é o antigo locutor. O enunciatário é o cara que recebe a informação, o antigo interlocutor, é a mesma coisa. Se existe um afastamento entre eles, é porque eles não são pessoas próximas, não são pessoas íntimas. Então, existe sim um afastamento. Então, de fato, aí, eu tenho um afastamento do enunciador com o enunciatário. Agora, é claro, você pode ter um filho cínico e o filho chegar para você e falar, será que você não poderia me dar um dinheirinho, por exemplo? Aí ele faz essa carinha fofa para você, né? Aí ele usa dinheirinho no diminutivo, então não parece que é uma coisa lá muito importante. Ele, de fato, diminui esse problema. E usa o futuro do pretérito. Você não poderia fazer isso? Não poderia me dar essa carinha fofa. Aí você, vou dar. Mas por que ele está fazendo isso? Não é porque ele não é seu íntimo, né? Provavelmente ele sendo seu filho, não é uma relação de falta de intimidade que acontece ali. Só que o cínico está falando isso para você com o intuito de mostrar, olha como eu sou educadinho. Eu mereço dinheirinho, por isso que eu estou usando o futuro do pretérito, justamente para forçar uma ideia de educação, de qualquer forma, e uma polidez no contexto. Questão. Banco FCC, que sem ele permaneceriam desconhecidos para sempre. Olhe lá o permaneceriam. Quando eu tenho esse iria, eu estou diante do futuro do pretérito. Mas olha o contexto. Sem ele, permaneceria desconhecidos para sempre. Então, com ele, não permanece desconhecido. Só permanece desconhecido se for sem ele. Cuidado com esse sem. O sem, ele gosta de indicar no contexto uma ideia de condição. Eu digo para você, eu não vivo sem você. Se eu não vivo sem você, é porque eu só vivo se você estiver ao meu lado. Eu só vivo se você estiver presente na minha vida. Contanto que estejamos juntos, desde que você esteja aqui. Então, se eu só vivo se isso acontecer, é a mesma coisa de dizer eu não vivo sem você. Se eu não vivo sem você, eu só vivo com. Então, eu tenho uma condição para viver, você. Essa é a ideia. É a mesma coisa aqui que aparece com esse sem. Sem ele permaneceriam desconhecidos. Se sem ele permanece desconhecido, com ele não. Então veja que esse permaneceriam no futuro do pretérito está atrelado a uma condição que é ser sem ele. Então você vai pensar, olha, é o futuro do pretérito, ele está sublinhado. E neste contexto, ele está associado a uma condição iniciada pela preposição sem.
Então, dos 3 futuros do pretéritos que eu dei para você, como futuro do passado, como futuro condicional ou como educação, eu estou no segundo, eu estou como futuro condicional. Se a questão falar de interpretação de texto em relação a esse verbo, a semântica do verbo, eu vou buscar as palavras dependência, a palavra condição, não é isso? As palavras dependência e condição, corrigindo aí. O emprego da forma verbal acima indica no contexto, letra A, prolongamento de um fato que se realiza até o momento presente. Tem algo se prolongando aí com ideia de continuidade, se repetindo? Jamais, não faz o menor sentido isso. B, admiração concreta por ter sido possível. Eu nunca vi uma admiração ser concreta, geralmente ela é abstrata, mas enfim. Essa questão aí, eu vou dizer o que ele fez nessa letra B. Ele falou, quer saber? Vou pegar um conjunto de palavras e vou montar uma frase bonitinha. Mas na verdade ela não diz nada, tudo bem? Aí você vai se desesperando. O que ele quer dizer com a B? Você não tem que saber o que ele quis dizer com a B. Às vezes ele não quer dizer nada. Você tem que procurar aquela opção que diz que o futuro do pretérito é condicional ou que tem uma relação de dependência. Ela vai estar lá. C. Ideia aproximada a realizar-se no futuro próximo. Primeiro, já viu uma ideia ser aproximada? Uma coisa aproximadamente é quase uma outra coisa. Vamos botar isso em números. 99,9 é aproximadamente 100. Isso é quase 100. Quase lá. Você já viu uma quase ideia? Eu tenho uma ideia de alguma coisa. Eu tenho uma ideia disso. Eu tenho uma ideia, já é vago. Como é que eu vou ter uma quase ideia? Ó, o que eu tenho aqui não chega a ser uma ideia, não. É quase isso. Não existe possibilidade semântica para essa palavra ser aplicada com ideia aproximada, não faz sentido, tudo bem? Para mim não faz. A realizar-se no futuro próximo, cuidado. Quem dá a ideia de proximidade ou afastamento não é o verbo, é o adjunto adverbial de tempo na maioria das vezes. Se eu disser para você, amanhã eu estudarei, isso é próximo porque eu usei o amanhã. Não é por causa do estudarei. Eu posso dizer, eu estudarei em 2030. Isso só está longe por causa do em 2030. Não tem nada a ver com o verbo. O verbo estudarei, eu usei o mesmo para amanhã e para 2030. Então veja que o verbo não me dá essa ideia de proximidade ou afastamento no tempo. Quem me dá isso é um outro elemento que, aliás, nesta frase não aparece. Então não posso pensar nisso. Letra D. Possibilidade de realização de um fato aí, ó, na dependência de uma condição. Pode ter certeza de que a palavra que você está buscando vai estar lá em alguma alternativa. É essa, né? Mas eu vou ler a letra E. Declaração real com limites imprecisos de tempo. Eu acho essa letra E genial. Primeiro, vamos pensar aí em algo que seja uma declaração, que é algo que você faz falando, ou seja, oralmente, ou você faz por escrito. Essa declaração começa a ser real, então ela já não é fictícia, o que já é esquisito para mim, não tem nada a ver com o verbo essa afirmação. Só que essa declaração real é uma declaração que tem limites. Esses limites são de tempo. Imprecisos, completamente imprecisos. Faz sentido essa frase para você? Se você parar para pensar, analisar o que está escrito, parece que o cara pegou um saco de palavras, botou vários papeizinhos com várias palavras, sacudiu e foi sorteando e falou, agora com essas palavras que saíram, declaração, limites, impreciso, tempo, real, eu vou montar uma frase que o candidato do concurso vai ficar um tempão lendo, pensando o que ele quis dizer com isso. Não quis dizer nada, não é nada. O que você tem que saber é que o futuro do pretérito aí é aplicado como futuro condicional e eu estou buscando uma opção que tem ideia de condição e condição é relação de dependência. E você tem de presente a letra D com as palavras dependência e condição escritas juntas. Então, não tem como ser outra. Aí a Banca CESP, estou trazendo para você primeiro o enunciado e eu vou pegar o texto depois. Não é uma coisa que eu recomendo fazer, não. Você tem que ler o texto primeiro e a questão depois. Eu sei que você tem várias orientações por aí dizendo para você primeiro ler as questões, bater o olho na questão para depois ler o texto. Não faça isso. Eu realmente desaconselho e eu vou insistir para você não fazer isso. Por quê? As questões de prova, elas são feitas para você errar. Nenhuma questão de prova é feita para você acertar.
E você está ouvindo isso de uma pessoa que em algum momento na vida teve dificuldade em língua portuguesa. Eu já tive dificuldade, superei, como você pode ver, estou aqui. E passei a amar a língua portuguesa depois que eu aprendi. Tudo nessa vida é uma questão de insistência. E aí, um dia eu tive dificuldade nessa matéria, não nasci sabendo, você também não, ninguém. Aí eu repeti, revisei, li de novo, li vários livros, assisti a várias aulas, fiz muitas questões até chegar às minhas conclusões. Beleza. E aí essa matéria se tornou fácil para mim, é a tendência. Vai acontecer com você também. A matéria se tornou fácil e agora eu vou fazer uma questão para as pessoas tentarem o concurso público. Eu vou fazer uma questão que todo mundo acerta ou eu vou fazer uma questão que eu já errei um dia? Todos nós que fazemos questões de prova, quando o examinador faz uma prova para você, a primeira coisa que ele pensa na questão é qual é o gabarito? E a segunda, como eu faço para ele se dar mal? E de certa forma isso é um pouco divertido, desculpa, mas é. Então, a realidade é que como a gente já sabe onde a gente se deu mal um dia, a gente também sabe onde você peca. Então, se você ler primeiro a questão, se a questão é feita para você errar, você já vai ler o texto com a cabeça da questão, com a mentalidade que a questão quer que você tenha. E essa questão vai te induzir a erro, não faça isso. Você tem que ler o texto com a cabeça fresca, para que você tire suas conclusões. E quando chegar a questão, você falar, não faz o menor sentido, entendeu? Mas você só consegue isso se você tiver a mente fresca. Não leia as questões, os enunciados antes de ler o texto. Vai por mim. Tá? No trecho, este início se gravará profundo e totalmente o emprego do verbo no futuro do presente. Olha aí. Gravará está no futuro do presente. Futuro do presente a gente usa o amanhã. Verbo gravar. Amanhã eu gravarei. Tu gravarás. E ele gravará. Então, de fato, é futuro do presente, porque se não fosse, eu já marcaria errado. Cuidado com essas questões de certo e errado. O erro pode estar em qualquer afirmação. Ele diz, ó, o emprego do verbo. Supondo que eu não tenha verbo na frase, então não existe emprego de verbo nenhum. Eu já marco errado. Aí ele diz que é futuro do presente. Supondo que o tempo verbal seja outro. Eu já marco errado e nem termino de ler. Você já ganha tempo de vida. Então, cuidado, porque é uma tendência de o candidato ler sempre a última afirmação. Mas, às vezes, o erro está no início, não no final. Tá? Aí ele diz assim, no trecho, este início se gravará profundo e totalmente. O emprego do verbo no futuro do presente, do indicativo, indica que o autor faz uma previsão a ser ainda consumada. Aí você, beleza, é futuro. Então, ele não aconteceu ainda. É uma previsão ainda a ser consumada, porque ela não aconteceu. Beleza? Mas você leu o texto? Não. Então, não faça isso. Leia o texto primeiro. Aí está o texto. Observando-se o Brasil de hoje, olha o hoje aí, situando você no presente, ok? Observando-se o Brasil de hoje, o que salta à vista é um organismo em franca e ativa transformação e que não se sedimentou ainda em linhas definidas. É verdade que em alguns setores aquela transformação já é profunda e é diante de elementos própria e positivamente novos que nos encontramos, mas isto, apesar de tudo, é excepcional. Na maior parte dos exemplos e no conjunto, em todo caso, atrás daquelas transformações que às vezes podem iludir, sente-se a presença de uma realidade já muito antiga, que até nos admira de achar aí, e que não é senão aquele passado colonial. Já grifei para você o passado colonial aí. Vamos lá, estou falando de um Brasil de hoje e dizendo para você que algo remete você ao passado colonial, que vamos combinar, não acontece agora. Ele continua. Se vamos à essência da nossa formação, olha isso aqui, ó. Se vamos à essência da nossa formação, se eu estou transportando você para a essência, eu estou transportando você para o início, então eu estou transportando você para um passado, ok? Se vamos à essência de nossa formação, veremos que na realidade nos constituímos no passado
para fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros. Vamos combinar que fornecemos açúcar, tabaco e alguns outros gêneros não é uma coisa que eu estou falando agora. Estou transportando você para o passado colonial, levando você para a essência da nossa formação, que é justamente neste passado. Que foi quando nós nos constituímos, nós fomos formados, nós fomos nos estruturando. Para quê? Para fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros. Mais tarde, olha o mais tarde aí. Não é mais tarde em relação a agora. É mais tarde em relação a gente ter se constituído, não é isso? Mais tarde, ouro e diamantes. Depois, algodão e em seguida café para o comércio europeu. Nada mais que isto. É com tal objetivo, o objetivo exterior, voltado para fora do país e sem atenção às considerações que não fossem o interesse daquele comércio, que se organizarão a sociedade e a economia brasileiras. Esse organizarão já está no futuro do presente. Veja o seguinte, você pega um livro de história, o livro de história vem assim, em 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil. Ele chega? Está acontecendo agora? Não, em 1500 ele chegou, é passado. Aí fala, em 1500 ele chega ao Brasil e esse é o marco que iniciará o processo de colonização. Mas, gente, já aconteceu. Eu estou usando o futuro do presente, mas, na verdade, eu transportei você para uma ideia passada. Então, isso tudo já aconteceu. Não é algo que ainda vai ser consumado. Já foi. É a mesma coisa que acontece aqui. Eu levei você para o passado colonial e falei, é dessa forma que se organizarão mais à frente a sociedade e a economia brasileiras que você conhece hoje. Este início se gravará profundo e totalmente nas feições e na vida do país que hoje você conhece. Então, isso se gravará. Ele está usando aí, transportou você para o passado e usou um futuro do presente que já aconteceu. Afinal de contas, isso se estruturou no passado colonial. E ele está dizendo, olha, nós brasileiros, a sociedade brasileira, ela se constituiu assim e é assim que se formará a sociedade que nós conhecemos, aquilo que vem mais à frente. Aí vem a CESP e diz para você, no trecho, este início se gravará profunda e totalmente. O emprego do verbo no futuro do presente do indicativo indica que o autor faz uma previsão ainda a ser consumada? Não. Isso já aconteceu, então cuidado, não leia as alternativas soltas. Você tem que ler e entender o contexto. Por isso que eu comecei a esse módulo dizendo para você que nós iríamos conversar sobre o verbo aplicado ao texto, a interpretação de texto. Senão, se você pensa no tempo verbal solto, você erra a questão. Então, questão errada. É isso. Espero vê-los em outros momentos. Acessem o site do superprofessores.com.br. Nós nos encontraremos lá, no futuro do presente. Até a próxima!